capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Há alguns 4, 5 lugares aqui à frente. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? E para que você faça o impossível de não sair, não se levantar. E Deus preparou o nosso coração nesta manhã. Com certeza, Ele preparou a mesma palavra para você dessa noite. Quanto mais, ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão por esta palavra, pelo texto lido, Senhor, pelos louvores entoados. Quero expressar a minha gratidão pelo pastor Ronaldo Dório, Senhor. Falou ao nosso coração, de tal maneira que iremos compartilhar esta palavra nessa noite. Pedimos que abençoe o teu servo, continue dando sabedoria, para que ele continue abençoando, edificando outras vidas em Cristo Jesus. Contempla cada família aqui presente, cada família aqui representada. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os nossos corações. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque teu Espírito Santo nos trouxe, porque o Senhor quer falar aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós pedimos a tua direção, que o Senhor tenha a liberdade de falar de tal maneira que possamos não apenas ouvir a tua voz, mas nós possamos responder ao teu chamado. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Eu falei para que ninguém pudesse se levantar, pudesse se segurar.
porque eu creio que a palavra do Senhor, Ele preparou o meu coração nesta manhã, a palavra que Ele preparou para a igreja de hoje. Eu não ia pregar hoje à noite, eu não vim pela manhã, ia pregar o pastor Gilmar. E eu tenho um negócio meu, quando eu não estou bem, eu não prego. E foi justamente nesse momento que não está bem, que Deus falou através do pastor Ronaldo Mindoro no nosso coração. Eu disse, eu preciso compartilhar essa palavra com a igreja, porque ele foi usado por Deus para que eu estivesse aqui essa noite. E nós queremos, irmãos, que você preste bem atenção a essa palavra. Paulo foi um homem usado por Deus para escrever várias cartas. Ao todo, 13. E a carta de Efésios é uma dessas cartas. E Paulo, ele começa falando aos irmãos, por exemplo, no primeiro capítulo, que era de fundamental importância que os irmãos tivessem ciência de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que controla o universo. No capítulo 1 nós podemos ver que Paulo, ele exalta a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos tem abençoado. Foi vontade dele nos abençoar. Foi vontade dele nos escolher. O versículo 4 fala disso. Versículo 5 diz: foi Ele que nos predestinou. Então, quando nós começamos a meditar em cada capítulo, nós vamos encontrar algo importante para as nossas vidas. E no primeiro capítulo de Efésios, Paulo diz assim: olha, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando nós começamos a meditar no capítulo 2, nós recebemos um choque. Porque o apóstolo Paulo diz que apesar de Deus estar no controle de todas as coisas, nós vivemos em uma luta tremenda. A primeira luta é contra a nossa própria carne. Carne é a nossa vontade, é o nosso desejo de querer viver no pecado. É natural da nossa natureza querer viver no pecado, fazer coisa errada. Paulo diz ainda que nós temos outra luta, é contra o mundo. Essa sociedade mundial facilitadora de nos levar a cair no pecado, a viver no pecado. É uma luta, constantemente nós somos bombardeados. Liga a televisão, nós somos bombardeados pelos programas, pelos telejornais. Saindo na rua, nós somos bombardeados quando nos deparamos com o comportamento das pessoas, maneiras como elas falam umas com as outras, tratam umas com as outras. Paulo ainda fala da luta que nós temos contra o diabo. E no capítulo 2 ele chama o diabo o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas. No capítulo 3, no capítulo 4, Paulo disse: por conta disso, Deus está no controle. Temos essa luta na nossa vida, no nosso dia a dia, e por conta disso, eu e você precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados na nossa vida cristã, na nossa fé, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, de como exercer o nosso ministério, de como nos colocar submissos às nossas autoridades, ou às autoridades instituídas
instituídas por Deus. No capítulo 5 ele fala: olha, há outros problemas que eu e você enfrentamos dentro da nossa própria casa. Enfrentamos problemas na nossa família, no nosso casamento. Enfrentamos problemas no relacionamento com os nossos filhos. Os pais precisam respeitar os filhos precisam obedecer os seus pais, o esposo precisa amar a sua esposa, a esposa precisa respeitar o seu esposo. Mas ele ainda fala também dos conflitos de relacionamentos como igreja. Como igreja. No capítulo 6, Paulo, ele nos traz e nos dá uma resposta de como resolver esses problemas. Como resolver esses problemas. Versículo 10 do capítulo 6, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, depois de tudo que Paulo falou, Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diante de tudo que eu falei para vocês, Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam se fortalecer, e vocês precisam se fortalecer, e eu preciso me fortalecer, porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Somos fracos moralmente. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. Não precisamos agendar um dia e uma hora para pecar. Nossa natureza peca. Somos levados a pecar em todos os momentos, principalmente pelos nossos pensamentos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que estão lá de cima. Se você ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que estão lá de cima, para que você se fortaleça. Nós somos fracos emocionalmente. Um dia não é igual ao outro, irmão. Há dias que nós amanhecemos alegres, há dias que nós amanhecemos tristes, há dias que nós amanhecemos vitoriosos, com a certeza da nossa vitória, da nossa bênção, com uma resposta positiva no agir de Deus. Mas há dias que nós amanhecemos com um sentimento de fracasso, de derrota, nada dá certo, não adianta, vou desistir. E há dias que tudo isso está presente. E o pior, há dias que nem sabemos por que estamos sofrendo. Salmo 42, versículo 5: por que está batida a minha alma, disse Davi? Por que está batida a minha alma? Eu não sei. Às vezes as coisas vão bem, as coisas estão indo bem no casamento, está indo bem no emprego, está indo bem nos relacionamentos, está indo bem com os filhos, está indo bem os sonhos, os projetos estão sendo realizados, mas há algo que está dentro de nós, um vazio tremendo que nós não sabemos o que é, e nem o porquê está acontecendo. Somos pessoas potencialmente fracas emocionalmente. Somos pessoas potencialmente fracas no que diz ao vício.
Porque a vida é construída em etapas, irmãos. Etapas. Aquilo que nós fazíamos há 10 anos atrás, há muitas coisas que nós não conseguimos mais fazer do mesmo jeito, com a mesma perfeição. Estamos sujeitos às enfermidades. Estamos sujeitos a pegar uma doença que nos leva para ficar na cama o tempo todo da nossa vida, o resto da nossa vida. Nós somos potencialmente fracos no que diz respeito à nossa vida espiritual. Como é bom, como é fácil dizer para o irmão que está passando por um momento difícil: olha, Deus vai me dar a vitória. Como é fácil, irmão, nós dizemos para alguém: ó, fica firme, não desiste. Como é fácil dizer a alguém: olha, Jesus te ama. Mas quando nós estamos passando por crises, por problemas existenciais, por doenças emocionais, temos dificuldade de dizer isto a nós mesmos. Nós temos dificuldade de dizer isso a nós mesmos. E é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz: olha, que tudo que eu falei a vocês, irmãos, quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala de alguns elementos que nos ajudarão nesse fortalecimento. Ele fala pelo menos a palavra. Eu nunca vi alguém colocando a palavra de Deus em prática e ele se torna uma pessoa fracassada, ele se torna uma pessoa para baixo, uma pessoa que é fácil de desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar na palavra de Deus palavras de ânimo. Procura se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem toda a palavra. Não se aparte dessa palavra da tua boca, mas dela medita de dia e de noite, e procura fazer o que está para ser colocado em prática, para que você seja próximo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tem a palavra de Deus, irmãos, para nos fortalecer, para nos dar ânimo. Segundo elemento, a oração. Nós podemos contar com Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos abrir o nosso coração, derramar ele diante do Senhor, falar da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia. Ele não vai nos recriminar, ele não vai perder a paciência, ele vai estar sempre disposto a nos ouvir e sempre disposto a responder os nossos pedidos, se for conforme a sua vontade. Ele fala como um terceiro elemento, que é a comunhão entre os irmãos. Há irmãos que querem viver fora da igreja, longe da igreja, sem a cabeça que é Cristo, porque Cristo é a cabeça da sua igreja, que é o corpo, que há vários membros. Nós precisamos uns dos outros, para que nós possamos ser edificados, fortalecidos. Por mais que o que está ao meu lado possa ter um defeito, ele é necessário na minha vida, porque tem algo que eu não faço, mas que ele pode fazer na minha vida. E ele fala: na presença do Espírito Santo. Na presença do Espírito Santo. Porque é ele que nos leva a fazer o serviço. Então, esses 4 elementos
a palavra, a oração, a comunhão, a presença do Espírito Santo para o serviço, porque nós temos uma missão. Mas não é isso que eu quero falar a você nessa noite. É os motivos pelos quais Paulo diz assim, que eu e você precisamos estar fortalecidos, nos fortalecendo a cada dia, a cada amanhecer. E o primeiro motivo ele nos fala no versículo 11. Ele disse, revestido de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O primeiro motivo que eu e você temos para buscarmos diariamente, estarmos nos fortalecendo no Senhor, é porque o Satanás, irmãos, ele lança ciladas, armadilhas, ele conhece a nossa fraqueza. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós somos fracos. E Satanás, ele sabe qual é a fraqueza que há na nossa vida, e ele trabalha aquele lugar, ele prepara aquele lugar, ele arma uma armadilha para que você seja derrotado diante da sua fraqueza. Diante da sua fraqueza. Estava vendo um documentário, esse desculpe, né, de animais. O leão, ele passa um bom tempo de tucalha para pegar o ovo. Você vai até ter visto aí no Fantástico esses documentários de animais. Mas que caçam ao ovo. E o leão, para caçar o búfalo, ele fica ali de tucalha minutos, horas. E os cientistas, eles querem descobrir o que é que fazia com que os leões eles escolhessem a sua presa, começaram a investir estudando os leões. Quanto mais eles estudavam, mais eles não chegavam em lugar nenhum. Então eles decidiram mudar a direção de estudo. Eles começaram a estudar as carcaças dos animais que os leões matavam. E aí eles começaram a descobrir que as carcaças elas tinham algumas características incomuns. Algumas eram carcaças novas. Algumas carcaças eram velhas. E todas essas carcaças, sendo novas, sendo velhas, ou por enfermidades, elas tinham uma característica de fraqueza, eram carcaças fracas. Novo demais é fraco, velho demais é fraco, e quando estava doente, mais fraco. A Bíblia diz que ao nosso derredor o leão vive rugindo, esperando uma oportunidade para que possa nos tragar. Essa oportunidade é a nossa fraqueza. Eu pergunto a você, qual é a área da sua vida que está fraca? Qual é a área da sua vida que urgentemente Deus precisa fortalecer? Qual é a área da sua vida que você precisa liberar perdão? Qual é a área da sua vida que você precisa ser restaurado, transformado? Qual é a área da sua vida para que você possa se tornar uma pessoa comprometida com a obra do reino de Deus? Paulo disse: quanto mais, meus irmãos, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque Satanás, ele coloca armadilhas para que eu e você venhamos cair de acordo com a nossa fraqueza, de acordo
com a nossa fraqueza. Qual é a área da sua vida que está precisando ser fortalecida nessa noite? O segundo motivo que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto está no versículo 13. Primeiro, ele diz, é por conta das armadilhas, as ciladas de Satanás. Mas o segundo motivo, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O segundo motivo, ele diz, olha, todos estão sujeitos a enfrentarem dias maus. O próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E aí nós podemos pensar, logicamente com um texto, que para que nós possamos resistir o dia mau, nós precisamos, no dia bom, estar investindo na nossa vida espiritual. Nós temos que aproveitar aqueles bons dias que nós desfrutamos e investir na nossa vida espiritual. Tirar a tela da TV às muitas horas que muitas vezes não vem edificar nada. Deixar, quem sabe, de ler alguns livros e passar a ler mais a Bíblia. Quem sabe deixar de estar de conversas que não nos leva a lugar nenhum, que não nos aproxima de Deus, mas muito pelo contrário, que nos afasta de Deus, porque quando nós falamos de mal uns dos outros, nós apenas estamos nos afastando de Deus, estamos sendo afastados de Deus. Quando nós passamos muito tempo ali no WhatsApp, quando nós passamos muito tempo no Facebook, na Netflix, é Mateus? Netflix. O Senhor disse, bem-aventurado aquele que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Há dias maus. Às vezes esses dias maus são aqueles dias que nós recebemos notícias que nos levam muito para baixo, notícias, péssimas notícias que nós dizemos. Uma enfermidade, por exemplo, a notícia de uma tragédia, a notícia da perda de emprego. Paulo está dizendo aqui no versículo 13, olha, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder nos dias maus. Por que não ficar escutando louvores durante o dia? Por que não investir o seu tempo na obra do Senhor, fazendo uma visita, levando uma palavra de ânimo àquele que está precisando, quem sabe enfermo, quem sabe perdeu o seu emprego, quem sabe está vivendo um problema de desarmonia no seu lar, na sua casa. Dias maus, quem sabe há pessoas aqui que estão enfrentando este dia, hoje o dia foi mau, quem sabe aqui nesse recinto há pessoas que vêm enfrentando dias maus, meses maus, anos maus.
E é por isso que Paulo ele diz: quanto mais, irmãos, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E quando nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o dia pode ser mau, mas nós vamos continuar dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que é que você tem dito nesses últimos dias? O que é que você tem dito hoje? Quando você abriu a sua boca, quando você abriu a boca. Às vezes nós nos levantamos dizendo: não tem nada para comer nessa casa. Paulo está dizendo aqui, irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O terceiro motivo, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 18 e 19. Precisamos ser fortalecidos no Senhor. Primeiro motivo, por conta das ciladas do diabo, as armadilhas que Satanás ele arma a nossa fraqueza. Eu nunca ouvi alguém dizer assim: olha, quando eu estava forte, caí. Alguém já ouviu isso aí? Ó, meu irmão, quando eu estava forte, eu caí. Foi no momento que eu caí, geralmente, quando a pessoa se sente. Paulo disse que nós devemos ser fortalecidos porque o dia mal, ele está presente na vida de Deus. Um dia ele vai bater na porta. Se não bateu ainda na porta de alguém, um dia vai bater. Porque faz parte da vida. Mas nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque nós precisamos fazer conhecido o Evangelho de Cristo Jesus. O versículo 18 e 19 vai nos ensinar isso. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, até que Ele venha levar esperança. Verso 18, Paulo, não perdendo a oportunidade de falar com os irmãos, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir a minha boca a palavra para, com intrepidez, falar, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Em outras palavras, Paulo estava pedindo aos irmãos oração para que abençoasse a sua vida, para que ele pudesse fazer com que o Evangelho continuasse sendo conhecido através da sua maneira de viver. O versículo 20 diz: porque ele é o embaixador, pelo qual sou o embaixador, um representante de Cristo em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. E ele fez com excelência, porque lá em 2 Timóteo capítulo 4, aqui no versículo 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida.
Paulo entendia que ele só poderia fazer que o Evangelho fosse manifestado não pela força humana, mas pelo poder de Deus através da sua vida. Quantos irmãos, quantos foram chamados e desistiram dos seus ministérios? Quantos não querem mais se envolver com nada? Sabe por quê, meu irmão? Porque caiu nas armadilhas do diabo. O dia mal chegou e não tinha força suficiente para permanecer em pé. E Paulo disse que quando aquele dia mal chegar, e você sendo fortalecido, no capítulo 6 de Efésios, ele diz o porquê: para que possas resistir. Mais na frente ele diz: para que você permaneça inabalável. Sabe o que significa resistir e permanecer inabalável no grego? É permanecer no mesmo lugar. As minhas emoções, elas podem ser abaladas por tristeza, eu sinto angústia. Eu tenho decepções. Eu tenho raiva. Mas quando eu estou fortalecido no Senhor, eu permaneço na presença de Deus. A vontade dele vai permanecer na minha vida. Paulo está dizendo isso aqui. Diante de tudo isso que eu falei para vocês precisam estar revestidos do poder de Deus. Porque Satanás, ele arma as armadilhas. O dia mal chega. E vocês precisam continuar sendo testemunha de Cristo Jesus. Aonde quer que você esteja, na faculdade, no colégio, no trabalho, as pessoas possam ver em você um embaixador de Cristo, alguém com sal, alguém com luz. Mas infelizmente muitos deixaram os seus ministérios pelo caminho, porque não estavam fortalecidos. Quem sabe você chegou aqui essa noite caído, está esperando que o Senhor o levante. A vida dessa noite. Eu não sei como o seu coração chegou aqui essa noite. Quem sabe o seu coração é um coração fraco. Aquele coração não me toca. Aquele coração que Deus colocou bênçãos em suas vidas de servir, de ser usado por Deus, e você abriu mão. Você abriu mão. E você caiu nas ciladas do diabo. O diabo disse assim: ó, você vai ficar aí sentadinho no banco. Você não vai fazer mais nada. Você já trabalhou demais com o Senhor. Não sei qual foram os fracos que chegaram aqui essa noite, mas eu sei uma coisa: o Senhor quer te fortalecer essa noite. O Senhor quer que quando você saia daqui, você não leve apenas algo para a sua vida, mas leve algo para a vida da sua família. Leve algo para a vida dos seus amigos, lá no trabalho, dos colegas, na escola, na faculdade, na vizinhança. Mas para isto seja uma realidade na sua vida, você precisa ter a humildade que Paulo teve. Paulo foi humilde, Paulo foi trepidez, Paulo pregava, era perseguido, pregava o Evangelho, era cortado e pregava o Evangelho, apanhava, pregava o Evangelho, estava preso, pregando o Evangelho. Ele tinha intrepidez, ele tinha ousadia, mas ele sabia que nada podia fazer se Deus não desse poder a ele. Por isso que ele pediu: irmãos, oremos.
fazer com que as pessoas saibam que o Evangelho tem poder de transformar a vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Tem poder de restaurar, tem poder de fazer nova todas as coisas. Sei como você chegou aqui. Vamos ficar de pé. Vamos louvar esse hino. Nós queremos fazer 3 convites. 3 convites. Você souber conosco. As fraquezas. Espírito Santo, vem descer por mim. Como está o seu coração? Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Sabe, irmãos? O conhecimento que aqueles irmãos passaram a ter que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar daqueles irmãos estarem sabendo que há lutas diárias constantes contra a carne, contra o inimigo das nossas almas, Satanás e o mundo. Apesar dos irmãos saberem que eles precisavam estar se capacitando em todos os momentos para o ministério, eles precisavam se fortalecer no Senhor, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, está aí esperando encontrar a área fraca da nossa vida para nos fazer cair, para nos derrubar. O primeiro convite que eu quero fazer é a você, meu irmão. Quem sabe você chegou com o seu coração fraco. Quem sabe você chegou com o seu coração precisando ser fortalecido no poder do Senhor. Você sabe que tem um chamado. Você tem tido experiências com Deus, mas a dificuldade que você está enfrentando hoje é tão grande que você está se achando incapaz, inútil. Faça como o apóstolo Paulo. Irmãos, orem por ele. Se você é essa pessoa, nós queremos te convidar a estar aqui à frente. Nós queremos orar por você. Quem sabe uma área da sua vida que está precisando ser fortalecida, meu irmão. Se você é essa pessoa, vem, nós vamos orar por você. Vamos pedir forças, poder a Deus, para que na área a qual você está fraco, Senhor, dê força. Mais alguém? A você, meu irmão, que já entregou a sua vida. Todos nós temos uma área que precisa ser fortalecida. Não você, meu irmão, que se sente, está sentindo a necessidade, uma área da sua vida ser fortalecida. Quem sabe a paciência. Tem mais paciência. Quem sabe é lidar com os conflitos na família. O Senhor está convidando você essa noite. Olha, reza, ora, reza. O segundo convite é para você, meu querido.
que ainda não entregou pessoalmente a sua vida a Cristo, mas hoje, através dessa palavra, você tem agora confiança de entregar a sua vida a Cristo, porque existe um Deus que está conosco em todos os momentos para fortalecer a nossa fé, nos dá poder. Se você é essa pessoa, faça um sinal com suas mãos, nós queremos orar por você. Quem sabe você já ouviu o Evangelho, não apenas uma vez aqui, duas, três. O Senhor está batendo na porta do teu coração. O Senhor quer te libertar das armadilhas do diabo que vem aí, dos dias maus. Essa é a hora. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal. Faça, nós queremos orar por você. O Senhor conhece o teu coração.